Fala pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Opa, falta entrar no canal. Fala pessoal, bom dia, bom dia. Todo mundo me escuta aí? Câmbio. Alguém tá me escutando? Sim? Então beleza. Bom pessoal, hoje então a gente vai dar seguimento ao nosso projeto aí. Mas basicamente então a gente vai finalizar ele, né? Então já havia pedido ali para vocês irem pensando em algumas coisas da aula passada para essa. Mas hoje a gente fecha a principal finalidade, né, ou quase fecha ela, né? Hoje a gente vai ter bastante tempo para desenvolvimento aí daquilo que a gente vai conversar logo no começo, ok? Mas hoje a gente vai então fazer a finalização da maior, podemos dizer assim, né, funcionalidade do nosso projeto, da principal funcionalidade do nosso projeto, que é fazer a venda, né, realizar uma venda com vários produtos, ok? Então a nossa aplicação até então, pessoal, a gente tinha parado ali no cadastro da venda, onde a gente preenchia lá todo aquele objeto de venda, buscava cada informação lá nos DAOs que a gente tinha, né? Ia preenchendo o objeto de venda com cada informação. Ao final, pedíamos lá a quantidade, verificávamos aqui a quantidade, né? Se tivesse aquela quantidade ali que a gente estava levando em estoque, tudo bem, senão a gente dava uma mensagem, ok? E aí, ao final, pegávamos o objeto preenchido, que é o objeto V, criamos um vendadal simplesmente para pegar esse objeto e armazenar numa lista, né? Mostrei lá, a gente não tem a funcionalidade da listagem das vendas, vou fazer isso após a venda com vários produtos, mas mostrei para vocês lá no debug que estava salvando o objeto lá na lista e estava funcionando, né? Então a gente estava conseguindo gravar uma venda. E agora, pessoal, a gente tem que pensar em como é que vai fazer essa mesma questão que a gente está fazendo aqui, né? Ou muito parecido com ela, só que para vários produtos. Essa é a ideia, certo? E aí a gente já vai começar a discutir, pessoal, isso nesse primeiro momento da aula. Por quê? Porque é que nem eu sempre digo para vocês, a gente agora vai modificar o negócio, né, na nossa aplicação. Por onde é que a gente começa? A gente começa pelos modelos, né, pelas classes de modelo. Então a gente tem que imaginar a situação, tem que ver se as classes que a gente tem dentro da camada de modelo, né, que são essas classes aqui, né, cliente, funcionário, produto e venda, se elas atendem essa nova necessidade que a gente precisa. Se elas atendem, tudo bem, é só a gente partir para a programação. Se elas não atendem, a gente tem que primeiro alterar o que precisa nas classes de modelo, para daí depois a gente ir para o resto da nossa aplicação. Mas de cara, pessoal, se a gente olhar a nossa classe de venda, né, e essa classe de venda ela tem como atributo apenas o cliente, o funcionário, o produto e a quantidade, né? Se a gente olhar já de cara para ela, a gente vê que ao cadastrar uma venda, eu posso colocar apenas um objeto de cliente, eu posso colocar apenas um objeto de funcionário e eu posso colocar apenas um objeto de produto com a sua respectiva quantidade. Então eu sei que eu posso levar um daqueles caras ali junto na venda, né? Justamente porque se eu tenho alguma coisa, por exemplo, lá dentro de cliente, funcionário, produto, e eu pego essa uma coisa que eu tenho lá e eu substituo, né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente. Se eu pegar outro objeto de cliente e eu jogar lá dentro, aquele objeto de cliente que eu tinha antes, ele é substituído, ok? Isso acontece para funcionário e isso acontece para produto. Por quê, pessoal? Além desses caras aqui eles serem objetos, né? É um objeto de cliente, um funcionário, um produto lá e tudo mais, eles funcionam igual uma variável.
né? A partir do momento que eu substituo a informação que está dentro desses caras aqui, ó, né? Ele vai perder a informação antiga e vai ficar com a informação nova. Ou seja, eu só posso colocar ali dentro, pessoal, uma informação. Tudo bem que dentro de produto eu tenho nome, tenho quantidade, tenho preço, funcionário eu tenho nome, CPF, cliente também. Mas eu tenho apenas um objeto, ok? Então, a nossa aplicação, por enquanto, ela não permite fazer com que a gente cadastre mais de um produto. Claro que cliente e funcionário não vai ser necessário colocar mais de um cliente numa venda, colocar mais de um funcionário, né? Funcionário nem faz sentido. Cliente a gente até poderia fazer aquela questão que às vezes acontece, né, onde a gente vai fazer uma compra, a gente acaba dividindo ali a compra, mas vamos pensar que uma venda ela tem um cliente, uma venda tem um funcionário, só que agora a venda tem vários produtos, beleza? E aí é nessa questão aqui que a gente vai precisar começar a pensar agora. Pensando de forma rápida, pessoal, né? Aí eu já quero que vocês vão interagindo aí comigo, vão escrevendo no chat, a gente vai formalizando essa ideia, vai pensando em como é que vai fazer isso. Como é que a gente poderia fazer para que essa classe de venda aceitasse vários produtos? O que vocês imaginam que a gente pode fazer aqui para que a gente consiga fazer uma venda com vários produtos? Quem consegue me dar uma sugestão aí, uma alternativa? Vamos lá, se vocês não me derem sugestão, pessoal, eu vou ficar esperando aqui até vocês pensarem, até buscarem na internet, alguma coisa do tipo, porque essa classe, ela é a mais importante, pessoal, dentro do nosso sistema, e com relação à parte de orientação a objetos, porque aí vocês vão ver mais uma questão de relacionamento, mais algumas coisas que a gente pode implementar aqui. Então, me digam, por exemplo, uma possibilidade que a gente pode alterar aqui para que essa classe tenha vários produtos e não apenas um, que nem a gente tem até o presente momento. Olha lá, o Ed me deu uma sugestão, a Marina uma sugestão igual, né, uma mesma ideia, ali o array list. Então, o que a gente poderia ter, pessoal? O Ozil está escrevendo ali. Vamos esperar ali as possibilidades, a gente vai pensar nessas possibilidades, vamos ver os problemas que elas podem ter e daí como é que a gente pode fazer essa questão aí. E aí é o seguinte, pessoal, depois que a gente chegar aqui basicamente na ideia geral da classe, né, modificamos aqui os atributos, aí eu vou deixar um tempinho, né, na aula de hoje para vocês implementarem a partir do momento que a gente tiver esta classe pronta, né, um bom tempo aí para desenvolver. Então vamos lá, pessoal, quando a gente pensa em mais itens, né, dentro da nossa aplicação, a gente pensa num array list, justamente porque a gente já viu que o array list ele guarda qualquer tipo de informação, ok? E eu não tenho aquela questão que eu preciso ficar me preocupando do tamanho. Então eu vou jogando coisa lá dentro. O array list é um cara que está dentro lá do pacote das coleções, né, dos collections lá do Java. Ele é um vetor inteligente, além de ele guardar várias informações lá dentro, né? Ele pode guardar qualquer tipo de informação. E ele tem vários métodos lá dentro, né, para manipular essas informações. A única coisa que a gente viu por enquanto dentro de um array, mas a gente vai começar a ver coisas novas aí na sequência para os arrays, é que ele tem um método lá, cadê? Ó, um método que adiciona lá para nós, né? Então, dentro do array eu tenho um tal de um ponto add, que é um método que me adiciona um objeto daquele tipo que nós definimos lá em cima, né? Mas, pessoal, o array ele tem várias, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, qualquer parte do código, clientes, né? Clientes que é o nosso array, não importa. Vejam que ele tem vários métodos, né, que a gente pode utilizar aqui para manipular, vários métodos prontos que a gente pode utilizar aqui para manipular as informações daquele array. E o array list não é o único tipo de coleção que a gente tem. Existem mais tipos dentro do collections ali do Java que a gente pode utilizar com o tempo. Vocês estão vendo aí que a cada aula eu acabo dando uma fugida do conteúdo ali do projeto de vendas para mostrar coisas novas, né? Coisas que são importantes ao Java, e a gente vai chegar nessa questão para arrays também. Mas então vamos lá, né? A gente poderia aqui, de forma rápida, então mudar
este atributo que recebe apenas um produto para um array list de produtos. Aí vamos lá, claro que a partir do momento que eu mudar aqui, ó, né, o meu get e o meu set vai parar de funcionar, justamente porque antes era um produto e agora vai ser um array list de produtos, e lá o cadastrar vendas, lá a minha view, né, cadastrar venda, também vai parar de funcionar. E aí depois a gente vai pensar em estratégias para arrumar essa questão, mas vamos nos preocupar primeiro com a nossa classe de venda. Então vamos lá. Mudei para cá, né? Mudei para um array list. Trocamos aqui para produto, ok? E aqui nós vamos dar o nome de produtos, né? Beleza. Ah, professor, então agora a gente tem um atributo que é o cliente, um atributo que é o funcionário, um outro atributo que é uma lista de produtos e um atributo da quantidade. Beleza, agora a gente já pode na nossa classe, né, na nossa venda, a partir do momento que criar um objeto, né, a partir dessa classe aqui, ter vários produtos dentro daquela venda ali. Correto? Correto. Ok? A ideia é que agora a gente pode ter vários produtos dentro de uma venda e está correta justamente porque eu tenho aqui um array list de produtos, né? Da classe produto. A pergunta é, olhando para isso daqui, para esses atributos, que é o que nos importa nesse momento agora, tendo uma lista de produto, que é o que a gente tem agora, qual é o outro problema que a gente gerou? Quem consegue me dizer qual é o problema que a gente consegue gerar, que a gente gerou a partir do momento que nós criamos um array list de produto? E não é nem como iremos resolver. Como a gente vai resolver, a gente vê na sequência, mas qual é o problema que a gente gerou colocando uma lista de produtos dentro dessa classe aí? Problema que a gente tem, a Marina diz que é a quantidade, vamos ver o que o Marcial está falando ali com nós também. Achar esses pedidos e organizar. Mas esse é um problema, Marcel, que a gente pode se preocupar para frente a partir do momento que a gente já consegue realizar uma venda com vários produtos. Quais são as vendas feitas, os pedidos que estão lá dentro. Isso a gente consegue dar um jeito. Mas o problema que a gente tem aqui, ó, pessoal, realmente é o que a Marina disse. O problema que a gente tem é a quantidade, né? Entrem ali, ó, pessoal. Em qualquer e-commerce eu recomendo o Submarino, porque fica fácil ali de a gente ver essa situação. Então deixa eu só fazer o seguinte, como eu estava compartilhando só a tela do Eclipse com vocês, só vou parar aqui e eu vou compartilhar minha tela como um todo, porque daí eu consigo entrar, por exemplo, aqui no navegador e mostrar essa situação para vocês. Deixa eu fechar esse cara aqui. Eu estava pegando um exemplinho ali para fazer uma questão. Então, vamos entrar aqui, por exemplo, no Submarino. Ah, professor, mas aqui é um e-commerce, aqui é uma aplicação web. O que tem a ver com a nossa? Tudo. Tem tudo a ver. Né? Não muda muita coisa nessa questão, pessoal, de modelos. Claro que de funcionalidades, né, e outras coisas até tudo bem, mas na parte de modelo, vocês vão ver que quando a gente entrar na parte web, essas classes de um modelo que a gente está utilizando aqui, nós vamos utilizar lá no desenvolvimento de aplicações web também. Então vamos pegar qualquer coisa aqui, ó, não me importa o que eu estou pegando. Vamos pegar aqui um celular. Eu vou adicionar esse celular no meu carrinho de compras. E depois eu vou adicionar mais um produto ali. É como se a gente estivesse utilizando o nosso sistema com o produto cadastrado. Claro que aqui eu tenho um monte de opções para selecionar, porque diz respeito a um e-commerce, a produtos, né, com N opções, N situações. Mas a ideia no final é isso daqui. Ó. A ideia no final é que a gente tenha isso daqui. Né? A gente tenha produtos dentro da venda. Né? Então, nós temos aqui... cliquei nele sem querer. Nós temos ali um celular. Vou adicionar mais um produto qualquer aqui, ó.
Pode ser um celular que já está próximo aqui, ó. Ó lá, e peguei um que resta apenas uma unidade. Tá na hora de comprar, então. Não tá saindo áudio aqui. Tá saindo áudio para vocês, pessoal? Eu acho que tá, porque o pessoal tá conversando comigo. Cara, eu acho que algum problema... ele não tá me escutando, né? Se eu falar com ele aqui, não vai fazer muito sentido. Deixa eu escrever uma mensagem para ele ali. Pessoal, às vezes falha, né? O nosso pensamento. Quebrou um pouco mais o retorno. Deve ter dado uma oscilada. Deixa eu só... Então vamos lá. Então, ao final da questão aqui do nosso projeto, pessoal, a gente precisa fazer algo como isso daqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou poder adicionar vários produtos. Tendo aquele array list lá, eu já consigo resolver este problema. Então, eu consigo colocar vários produtos. Mas o que eu não consigo resolver ali, pessoal, e não consigo resolver várias outras questões, do jeito que a nossa classe está, é como, por exemplo, isso daqui, ó. Eu não consigo, da forma que a nossa classe está ali, né, desenvolvida, escolher qual é a quantidade de produtos que eu estou levando para cada produto que eu estou adicionando dentro do meu carrinho de compras ali, né? Que a gente tem um carrinho de compras lá, a gente pode considerar que é uma compra, é um carrinho de compras também. Então eu não consigo lá, ó, pessoal, fazer isso. Aqui só tem um. Vamos colocar aqui, ó, 3, por exemplo. Lá eu não consigo fazer isso na nossa venda, né? Porque se eu olhar aqui, ó, eu tenho um atributo inteiro chamado quantidade. Mas a pergunta é, essa quantidade é para quem? Né? Para qual produto? Eu vou ter 2, mas eu tenho um atributo. Ah, professor, mas beleza, não dá nada, né? Ali eu vou adicionar 3 produtos e aqui nesse quantidade eu coloco a quantidade total. Aí beleza. Aí chega, por exemplo, lá a nota fiscal, né, no nosso estoque e o cara tem que separar. Daí está escrito lá que tem 3 itens e a quantidade total é de 10. Mas que diabos é 10, né? Eu vou saber que se, sei lá, é 2 para um, 2 para outro e 6 para o outro? Não sei, né? Se tem 3 produtos, né? Então eu não consigo, pessoal, uma das questões que eu não consigo e não é a única, e eu já vou mostrar mais situações para vocês aqui, desta forma especificar qual é a quantidade, né, que a gente levaria para cada produto dentro daquela lista ali. Então essa é uma primeira situação. Eu tenho vários produtos? Tenho, mas eu tenho uma única informação inteira. E aqui eu não consigo especificar qual é a quantidade de produtos que eu estou levando, ok? Pergunta: como é que poderíamos resolver essa situação, tendo em vista que a gente vai precisar de um array list aqui para levar mais produtos? Como é que a gente poderia resolver essa situação de poder especificar qual é a quantidade de itens que eu estou levando para cada produto? O que vocês me dizem aí? O Ed escreveu ali: poderia utilizar um hash map? Especifique melhor como é que você gostaria de utilizar esse hash map. Por que você pensa em utilizar o hash map, Ed? Hash map é um outro tipo de collection, né? Um outro tipo de lista que está lá nos collections. Hash map produto e integer, pessoal. Quem não conhece ali o que é um hash map, inclusive a gente pode abrir aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, hash map, pessoal, para ficar só para não criar um exemplo, para explicar melhor ali de repente para quem não tem uma familiaridade maior com esses caras ali, ó. O hash map, pessoal, ele trabalha como o Ed ele colocou ali para nós, né? E qual é a ideia? Deixa eu ver se tem algum exemplinho rápido aqui, ó. Ó, a ideia aqui do hash map, pessoal, o put é como se fosse o Ed
que a gente tem dentro da lista. E aí você vai colocar, ó, uma chave e você vai colocar um valor. Então você tem um identificador e você tem um valor. E aí, até para essa situação funcionaria? Até funcionaria. Tá certo? Não, não tá certo. Porque a ideia aqui que o Ed ele está apresentando ali para nós é que a gente colocasse numa determinada informação aqui, por exemplo, onde está SK13, eu colocasse o produto e aqui eu colocaria a quantidade dele. Funcionaria? Até funcionaria, pessoal, mas a ideia do HashMap é que você tenha uma informação e uma chave, né? Ou seja, essa chave ela tem que ser única, para depois, quando eu precisar buscar ela, eu consiga ter essa individualidade e eu consiga trazer essa informação, ok? Então, até num certo ponto funcionaria, mas não daria certo, ok? Justamente por causa dessa questão. E se além da quantidade que eu precisasse escolher deste produto, pessoal, eu precisasse de mais alguma coisa, aí eu já não conseguiria resolver com esse problema. Então o HashMap ele funcionaria em partes, porque eu posso colocar a chave e valor, então eu poderia colocar lá quantidade e o produto, mas não estaria correto, beleza? Então o HashMap ele vai servir para outras situações, mas ele está dentro da Collections lá, pessoal, do Java, e quem quiser dar uma olhadinha, tem bastante utilidade em algumas situações, beleza? Aí é só adicionar um atributo quantidade na classe de produto. Já vamos chegar ali. O Ozil ele já está na ideia ali que a gente precisa para resolver essa questão. Aí o Marcel falou que a gente pode adicionar o atributo quantidade na classe de produto. Mas daí então a gente vai lá na classe de produto e olha que esse cara aqui já tem uma quantidade. Essa quantidade que a gente tem aqui é a quantidade do que na nossa aplicação? Essa quantidade diz respeito ao que na nossa aplicação? Quem me diz lá? Ao estoque. Então a gente já tem uma quantidade em estoque, então essa quantidade que está dentro do produto é a quantidade do estoque. Claro que a gente está fazendo aqui de uma forma muito simples, não é assim que se controla um estoque, de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais completa, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia de quantidade. Maravilha. E, inclusive, o que a gente não fez na nossa aplicação, a gente fez o controle. Ó, a gente faz o controle da quantidade para não vender um produto com uma quantidade maior do que estoque, mas a gente não faz a dedução dele do estoque. Então depois a gente pode implementar aqui uma questão para acontecer isso também, ok? E aí vejam, né? Se eu tenho uma dedução no estoque, eu precisaria, por exemplo, criar uma outra funcionalidade para adicionar os produtos no estoque. E aí vão vendo como vai crescendo a nossa aplicação, pessoal. Não é simples desenvolver uma aplicação que gerencia boa parte das questões de venda. Mas vamos voltar ali para a parte do modelo da venda. Então vamos lá. Então eu já tenho uma quantidade dentro do produto e é a quantidade em estoque. Pessoal, a gente não consegue resolver isso daqui se nós não criarmos uma outra classe. Não dá. Não dá para a gente resolver isso se a gente não criar uma outra classe. Até dá, só que daí a gente tem que fazer um monte de gambiarra, ok? O que às vezes, pessoal, dando essa aula em específico, né, para as outras turmas, às vezes o pessoal acaba sugerindo, o que resolveria em partes a situação, mas é uma gambiarra enorme, por exemplo, além de eu ter uma quantidade de produtos, né, uma quantidade de produtos não, né, um array list de produtos, eu ter um array list de inteiros. Vocês conseguem entender? E daí ele está dando erro porque você não pode colocar um inteiro aqui, né? Você tem que definir como integer. E a gente vai começar na aula de hoje a ver também qual é a diferença de tipos primitivos com letra maiúscula e minúscula. Mas vamos voltar para cá. Vocês conseguem entender essa questão de eu ter um array list de produto e ter um array list de inteiro ali para produtos e daí ter
um atributo chamado quantidades aqui, conseguem chegar nessa situação, aí o que aconteceria? Né? Eu teria, a gente consegue, aqui era bom o quadro, a gente consegue aqui no Excel mostrar, que eu teria basicamente essa situação aqui, né? Produtos, quantidades. Né? E aí a gente vai ter aqui, ó, né, os nossos arrays. Né? Aqui a gente teria os produtos e aqui a gente teria as quantidades. Então, sei lá, aqui eu teria o arroz, o feijão, tá, deixa acento e o qualquer coisa aqui. E aqui a gente teria lá 5, 7 e 9. Na posição 0, na posição 1 e na posição 2. Ou seja, aqui eu tenho um array list e aqui eu tenho um outro array list. Isso não é uma matriz, até porque não resolveria também o nosso problema. Então, na posição 0, pessoal, do array list de quantidades, eu tenho 5, que é relacionado à quantidade do arroz, né, ao produto da posição 0, né, que é o arroz. Daria para resolver assim? Até daria, mas veja a complicação, né, o problema que a gente tem, e a partir do momento que de repente eu erro uma posição, gerencio as coisas erradas, isso daí vai virar um grande problema dentro da nossa aplicação. Então daria até para resolver assim? Daria, não vou dizer que não daria para resolver essa situação fazendo assim, mas eu teria um grande problema e teria que gerenciar vários array lists. A posição que eu estou trabalhando de um é a mesma posição que eu estou trabalhando de outro. Se eu deleto, né, retiro um cara de uma determinada posição, eu sei que eu tenho que tirar da mesma posição do outro, ok? Então, resolve, mas dá muito problema e é uma puta de uma gambiarra a gente fazer desta forma aí, ok? E se eu preciso definir mais alguma coisa além da quantidade para aquele produto, eu teria que ter mais um array aqui, e aí eu vou criando mais um array, e aí vira num negócio sem fim, pessoal. Então, isso daqui resolve, mas tá muito errado. Aí, para a gente chegar lá, pessoal, e resolver essa situação, a gente tem que resolver como o Ozil ele falou aqui, ó, criar uma outra classe e a gente já vai entender o porquê que a gente precisa criar uma outra classe ali. Vamos voltar aqui rapidamente, pessoal, para o submarino e vamos olhar isso daqui, né? Então tá aqui. Isso daqui é o que eu estou levando no momento e é o que a nossa aplicação precisa fazer, ok? Além do, pessoal, e aí vamos pensar agora, porque a gente vai precisar criar uma outra classe e aí vocês já vão entender exatamente como vai funcionar essa classe. Além do produto que eu estou levando, naquele momento ali, eu posso escolher a quantidade, ok? Quantidade que eu estou levando ali daquele momento. Qual informação vocês acham que é importante a gente definir também, pessoal? E aí, já pensando nessa nova classe, qual ou mais uma ou mais duas, quais informações a mais que vocês acham que a gente precisa definir, precisa preencher no momento que está levando aquele produto? Quem consegue me dizer aí mais informações? Porque a gente está pegando o produto e a gente está pegando a quantidade. Precisa de mais informação ou não? Quem me diz aí algo que seja necessário a gente definir nessa classe? Quem consegue me falar? Tem uma informação, pessoal, que é bem importante. O Caio colocou ali, ó, o preço. Características do produto, beleza. Se a gente pensar que as características do produto, pessoal, elas foram definidas lá na nossa classe de produto, né, onde a gente tem o nome, o preço e a quantidade, a partir do momento que a gente adiciona esse objeto dentro de uma lista, eu já consigo pegar as características dele. Certo? Correto. Então, se eu coloco o produto, eu chego até o produto, eu consigo ver todas as características dele, porque eu tenho, vamos voltar aqui, ó, o objeto de produto. Perfeito, né? Então, eu não preciso de nenhum atributo novo para as características, porque se eu tiver o produto, dentro dele eu já tenho as características. Mas aí entra numa questão que o Caio falou ali, que é muito importante, que é o preço. O preço eu preciso levar junto também. Ah, professor, mas
Se a gente levar o produto, como você acabou de dizer, deixa eu abrir aqui o produto, dentro do produto, uma das características dele é o preço. Por que eu preciso levar o preço separado? Quem consegue me dizer? Por que o preço é como se fosse, pessoal, né, muito parecido com a ideia da quantidade? Eu preciso preencher essa informação separadamente também, sem que esteja vinculado ao que está lá dentro de produto. Quem consegue me dizer? O Ed está escrevendo alguma coisa ali. E daí eu já vou voltar aqui, ó, para a página inicial do Submarino. Que daí vocês já vão conseguir ver o porquê que a gente precisa levar o preço do produto junto. Além de ele já estar definido lá como característica do produto, como ele já com a informação que já está cadastrada. Porque o preço muda conforme as características, cor, memória, no caso do celular, tá? Vou esperar aí o pessoal terminar de escrever. A multiplicação, porque eu tenho que multiplicar pela nova quantidade. Pessoal, em partes, ok, né? Mas vejam o seguinte, vamos começar ali pelo que falaram por último, depois eu volto ali para o que o Ozil falou. Por causa da multiplicação, mas vocês concordam comigo que se eu já tenho o preço do produto lá dentro do objeto e eu tenho a quantidade, eu consigo calcular isso a qualquer momento, né? Porque depois, quando, por exemplo, eu for fazer a listagem da venda, né, das vendas que já estão cadastradas, eu vou chegar lá na parte dos itens, né, da venda, e eu vou pegar o produto, daí eu olho lá o preço dele, eu consigo chegar na quantidade e eu consigo ter um subtotal. Então eu consigo calcular isso daí, beleza? É fácil de eu calcular essa informação. Posso guardar ela? Posso. A gente já vai ver se vai guardar esse subtotal ou não, né? Mas eu consigo calcular. É por isso que eu tenho que colocar o preço novamente? Não, pessoal. Daí o Ozil colocou ali, porque muda conforme as características, mas cada produto que eu tenho com características diferentes, eu crio um novo registro dentro, pessoal, da minha aplicação. Eu posso, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tenho um celular que é da cor azul, eu tenho um celular que é da cor vermelha. Eu posso cadastrar um único celular com as suas variações, ok? Mas eu vou ter depois um registro para cada variação. Então é como se eu tivesse um celular diferente dentro da minha aplicação com preços diferentes, ok? Então também não é por causa dessa situação, pessoal. A situação que eu preciso um preço para cada cor. Não, tudo bem, um preço para cada cor. Só que no final, eu posso criar lá, por exemplo, celular X. E daí eu posso criar... Isso, obviamente, depende de como o meu sistema está projetado. Se ele aceita esse tipo de situação. E daí eu posso, por exemplo, depois criar a variação daquele celular com cores diferentes. Mas ao final, lá no meu banco de dados, eu vou ter um registro, pessoal, para cada variação. Então, essa não é a situação ainda. É como se eu tivesse um produto diferente dentro do meu banco de dados. A situação que eu preciso levar, pessoal, né, o preço daquele produto ali também, além do que está cadastrado lá no banco como preço atual, é exatamente isso que vocês estão vendo na tela agora, na minha. Promoção, ou desconto, ou acréscimo. Porque o que acontece, pessoal? Vamos dizer que eu entrei agora no Submarino e eu vou comprar exatamente aquela TV que está R$ 1.399. Só que essa promoção ela está numa oferta. Concordam comigo que ela está numa oferta? Ou seja, ela tem um preço padrão, não sei qual é o preço, vamos imaginar que é 1.500. Mas hoje ela está em oferta por 1.399. Se eu comprar essa TV agora, qual é o preço que tem que ficar registrado para mim na minha venda? 1.500, que é o preço padrão que a gente está chutando, ou 1.399? Qual é o preço que a gente tem que colocar? Que tem que ser registrada essa venda para mim? Quem me diz? O preço que era padrão ou o preço que eu estou comprando?
Vamos, pessoal, me respondam, me respondam. Qual dos dois preços tem que... O que eu estou comprando? Eu paguei, pessoal, R$ 1.399. O preço que vai ficar registrado no meu histórico é de R$ 1.399. É só vocês olharem, e isso já deve ter acontecido. Eu já comprei, pessoal, algumas vezes pela internet com produtos em promoção e mostra para mim, pessoal, o preço que eu paguei em promoção. Eu nem sei o preço atual, ok? Porque daí vejam a seguinte situação. Vamos dizer aqui, ó, pessoal, que eu paguei R$ 1.399, beleza? Paguei R$ 1.399. E essa TV está por 1.600. Aí essa TV chegou para mim, né? Quando eu abri aqui, ela estava com problema. Tava com problema, não sei, não importa qual é o problema que tava com essa TV. O que eu vou fazer? Eu vou devolver essa TV. Essa TV eu paguei R$ 1.399, mas ela tava por 1.500, 1.600 o preço padrão. Devolvi a TV. E aí o pessoal verificou lá, né, que eles não têm uma outra TV desse mesmo modelo para me entregar, né, uma TV dessa funcionando. Pergunta é: recebi a TV, devolvi porque ela estava com problema. O pessoal não tem uma do mesmo modelo para me dar. O que eles têm que fazer? Qual é a atitude que o pessoal do e-commerce tem que ter comigo? O que eles têm que fazer? Quem me diz aí? Tem que me devolver o dinheiro. Quanto que eu paguei na TV? R$ 1.399. Ou dar crédito, beleza, perfeito. Tem que resolver a minha situação. Ele tem que me dar o dinheiro, tem que me dar crédito, tem que fazer alguma coisa. Quanto que eu paguei na TV? R$ 1.399. Se ao invés de eu registrar, pessoal, o dinheiro, né, o valor da promoção, eu registro o valor, pessoal, base dele, né, o valor padrão ali daquele produto, a empresa acaba perdendo dinheiro. É simples. Essa situação, essa é a pior situação, pessoal, que poderia acontecer. Né? Imagina, fica lá parado o produto um tempão, né? A empresa decide pegar aquele produto e fazer uma oferta, fazer uma promoção e acontece essa situação. Né? E acontece de um monte, pessoal, porque o que acontece? Os produtos eles entram em promoção a partir do momento que as pessoas basicamente verificam que aquilo lá não está saindo, que aquilo lá está parado, está ocupando espaço. E produto ocupando espaço dentro de um estoque, pessoal, gasta dinheiro, não tem rotatividade, ok? E aí, se acontece uma situação dessa, além deles perderem esse produto que estava estragado, eles estão me dando, por exemplo, se fosse ali 1.500, 1.600, mais R$ 100, né? Mais R$ 200. Então, é por isso que, quando eu levo um produto, né, e eu tenho essa situação aqui, ó, vamos adicionar lá a TV. Vamos pegar aqui, ó. E ainda eles estão me dando cashback, ó. Tem dinheiro, ó, tem crédito ainda, né? Então vamos lá, ó. Vamos adicionar a TV, ó, lá no carrinho de compras, para chegar lá no carrinho de compras mesmo. Para comprar. Ó, pessoal, não tá caro esse negócio aqui não, hein? O preço tá justo. Vamos adicionar ali. Já dá para comprar a TV, ó, pessoal. O preço tá justo. Eu sei porque a minha é do mesmo modelo, só que é 43 e eu paguei mais caro. Só que foi ano passado. Então olha lá, ó. TV 4K, tá mais barato. É do mesmo modelo que a minha, só que ela é maior. A minha é de 43 e eu paguei mais caro ano passado. Mas vamos lá, isso não importa, né? Então vamos lá, ó. Por isso, pessoal, que quando eu vou levar o produto, né, eu vou colocar esse produto dentro da venda, veja que a gente já está aí conversando quase 1 hora com relação a isso, porque a gente tem que entender bem essa situação, isso é muito importante para a orientação a objetos, para a modelagem no banco, para a funcionalidade do sistema como um todo, né? Olha lá, eu adicionei o produto, agora eu posso escolher a quantidade, né?
e eu tô levando, né, tudo bem que aqui ele já mostra ó, o subtotal, ok? Mas é em decorrência de uma multiplicação e para ficar mais fácil do cliente entender. Mas ao final, pessoal, com certeza tá guardado, né, lá no banco de dados que eu tô levando esse produto por esse preço nesse momento. Ok? Então tem que estar registrado ali qual é o preço daquele produto atualmente, porque ele pode sofrer uma promoção, né, acontecer uma promoção com aquele produto, pode ser que tenha um acréscimo, né, mas são possibilidades que a loja pode que a loja pode impor, né, a partir do momento, obviamente, que o sistema lhe dê essas possibilidades. Mas a gente tem que sempre levar o preço também atualmente do produto. E pode ser, pessoal, uma outra situação, né? Que esse produto esteja com o valor dele normal, né? Sei lá, do 2.099 é o valor dele normal, por exemplo. Se acabar todos os produtos que eu tenho em estoque e entrar um novo lote, pode ser que eu compre esse mesmo produto mais caro. E aí eu vou ter que dizer que aquele lote tem um preço diferente, ou seja, acresceu um pouco, né, no valor daquele produto. Então o preço ele vai variando muito, pessoal, de um mesmo produto no decorrer das vendas, né, do decorrer do tempo que vai passando ali, né, com aquele e-commerce, com uma loja física e qualquer coisa do tipo. Então a gente tem que sempre registrar qual é o preço atual do produto que a gente está levando naquele momento. E aí vejam, né, que se eu tenho que fazer tudo isso, aí eu teria que ter um array list, como a gente já viu lá, por exemplo, dia inteiro, que seria lá as nossas quantidades, e daí eu teria que ter um outro array list, sei lá, de doubles, que seria os nossos preços, e se tivesse mais uma informação, eu teria que ter mais um negócio, e veja que o negócio vira algo impossível de a gente falar que tá bom e gerenciar essa questão. E aí, então, pessoal, a gente entra exatamente nisso que vocês já estão falando ali, o Ozil já falou antes, que é a questão de não consigo resolver isso com apenas uma classe. Preciso, pessoal, de mais uma classe, que pode ser o nosso... Aí vai variar o nome de acordo com o que cada pessoa está pensando ali, o que fica mais fácil de vincular, mas eu gosto de chamar essa classe de itens de venda, porque eu vou ter um array list de itens de venda, né? E aí, cada item da minha venda vai ser composto por tais informações, que a gente vai pensar agora, mas é basicamente isso que a gente está falando até agora. Então, o que eu quero que vocês façam, pessoal? 5 minutinhos aí, no máximo, criem uma classe nova, de acordo com todas essas questões que a gente acabou de conversar, que vocês acham que vai atender essa nova situação. Então, a gente vai precisar de uma classe nova para dizer qual é o preço que está sendo levado, qual é a quantidade que está sendo levado, qual é o produto que está sendo levado, e aí a gente vai ver chegar aqui e vai criar uma lista dessa classe nova. Aí a gente consegue fechar esse problema, modelar o nosso projeto para conseguir com que uma venda tenha vários produtos. Parece simples, pessoal, a gente fazer uma venda com vários produtos, mas se a gente não entender o problema como um todo, que é isso que eu acabei de apresentar para vocês, a gente não consegue resolver essa situação. Então vou deixar uns 5 minutinhos aí, pessoal, de repente um pouco mais. Criem essa classe nova, já vão modelando venda também, e se quiserem já sair programando e alterando lá o cadastrar venda, já pode ir fazendo. Aí daqui a pouco eu já faço com vocês aqui e a gente já dá andamento no projeto, beleza? Se tiverem dúvidas, pessoal, manda mensagem aqui que daí a gente já vai conversando também. Só vou deixar mutado aqui um minutinho. Bom, então vamos voltar ali, ó, pessoal, vamos criar essa classe, vamos ajeitar os modelos aqui, e daí vai ficar o restante da aula de hoje aí para vocês desenvolverem a funcionalidade. E aí basicamente a gente fecha todo o nosso projeto com as funcionalidades que a gente havia previsto ali no documento, beleza? Então é o seguinte, pessoal, o que a gente vai precisar é criar uma classe nova, ok? Então a gente não tem ali dentro dos nossos modelos as classes que resolvem essa situação, a gente vai precisar de uma classe a mais.
E essa classe, pessoal, de itens de venda, ela não é específica somente para venda. Toda vez que tiver essa situação onde a gente precisa personalizar, né, aquele item com mais informações, a gente vai precisar de uma classe auxiliar, ok? Mas então vamos lá. Vamos criar aqui, ó, uma classe chamada item venda. E essa classe item venda vai ter todos aqueles atributos que a gente definiu ali também, né, que a gente conversou ali anteriormente. Então, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de um objeto, pessoal, do tipo produto. Esse é o principal, pessoal, objeto desta classe, ok? Dentro dele eu vou ter, né, todas as informações de produto, que é a quantidade, o preço, base daquele produto lá e tudo mais. Precisaremos também da quantidade e precisaremos também do preço. Fora todas as outras, pessoal, informações que a gente poderia colocar aqui, né? Que são informações importantes para quem está utilizando o sistema depois para tirar relatórios, para ter mais informações e tudo mais, mas isso daqui é o básico do básico. Sem isso a gente não consegue fazer essa questão que a gente conversou agora. Mais informações a gente pode colocar, mas daí depende de como cada sistema está sendo projetado. Mas isso daqui é o mínimo para que uma aplicação de venda ela funcione como um todo, né? Tem a sua funcionalidade básica, que é fazer uma venda com vários produtos, e eu consigo definir qual é a quantidade daquele produto ali naquele momento, ok? Então vamos lá. Criei aqui as informações, vou gerar os getters e setters automaticamente ali. E fechou. Né? Então agora eu tenho um item. Então isso daqui, ó, pessoal, né? Esta classe aqui, ó, é exatamente isso que a gente acabou de olhar aqui no carrinho de compras de qualquer e-commerce. É o exemplo mais rápido, mais fácil que a gente tem, né? Então, com aquela classe lá que a gente acabou de criar, eu consigo gerar este item aqui, ó, e depois um item desse, e depois um item desse aqui. Porque eu consigo escolher qual é o produto. Então, quando eu for preencher, né, a minha venda, eu consigo colocar qual é o produto, eu consigo colocar a quantidade específica daquele produto e eu consigo pegar qual é o preço atual, né, daquele produto ali. E aí lá na nossa venda, no nosso modelo, ao invés de termos aqui uma quantidade, não temos mais aqui porque essa quantidade agora está lá no meu item de venda, e ao invés de termos um array list de produto, eu vou ter um array list de item. Daí eu já deixo aqui nas duas classes para vocês pegarem, né? Mas só para a gente fechar aqui o raciocínio. Um item de venda. Pode chamar produtos? Pode. O nome que vocês vão dar é um nome qualquer ali que fique fácil de você identificar. Se quiser colocar aqui, ó, itens venda, sem problema nenhum. Você escolhe agora o nome que esse atributo ele vai ter, ok? Mas aí sim agora a gente consegue fechar a funcionalidade da nossa aplicação. Claro que o que está dando erro? Tudo que estava relacionado a produto, porque nós não temos mais um produto, não temos mais a quantidade aqui, então esses caras a gente vai ter que basicamente deletar, ok? Para poder gerar esses novos getters e setters desses atributos que a gente tem aqui. Mas com isso a gente já consegue fechar a funcionalidade da venda. Aí depois, pessoal, que a gente fechou os modelos aqui de acordo com essa nova necessidade, claro que a gente vai ter que voltar aqui para o cadastrar venda, que é a minha view, como se fosse a nossa página, né? Isso daqui, ó, que a gente tem aqui é como se fosse essa página aqui. Claro que aqui a gente vai tendo várias páginas, vários passos vão sendo executados a cada etapa da minha venda, mas é o que a gente tem aqui, né? E aí o que acontece? Ao chegar aqui no cadastrar venda, pessoal, a gente vai precisar pensar numa lógica de programação diferente para que a gente consiga também aqui registrar vários produtos.
que é basicamente o que? Eu vou, ao chegar aqui ó, em produto, depois que eu li cliente e depois que eu li funcionário, o que eu vou precisar aqui? Ó, de um laço de repetição, que vai ficar sendo executado enquanto precisarmos passar mais produtos dentro dessa venda. A partir do momento que não houver mais produtos, eu fecho toda essa venda e eu gravo ela dentro do meu array list, que já está pronto lá, né? A gente não vai precisar mudar nada, né, no venda DAO. Mas aqui, quando a gente chegar nessa parte, que é a parte da view, aí só envolve a lógica de programação e como é que eu vou precisar fazer para atender essa situação nova, ok? Então vou deixar aqui ó, uns minutinhos no item de venda, que é a classe nova, e depois deixo mais uns minutinhos, pessoal, na classe de venda, para que vocês peguem aqui a criação dos nossos modelos e a alteração do jeito que ela precisa estar. Depois a gente volta ali para view e eu explico certinho como é que tem que funcionar, beleza? Caso tenham alguma dúvida, pessoal, é só escrever aqui no chat que a gente já vai resolvendo também. Beleza, vou deixar ali então, pessoal, agora na classe de venda. Mas ali na classe de venda, então, é só modificar o produto para um array list de item venda. E aí deletar os atributos aqui que a gente não tem mais dentro dessa classe, que é o produto, né, que era do tipo produto, e a quantidade, que era um atributo inteiro. E gerar aqui também, ó. Opa. Tem um delegate ali, não é essa função. Ó, o get e o set para item venda. Beleza? E aí a gente fecha, pessoal, o projeto com relação à parte dos modelos, né? Aqui agora o nosso projeto está modelado de acordo com essa nova situação, que é fazer a venda com vários produtos. E aí então, pessoal, vai ficar aí para a aula de hoje, né? O resto da aula de hoje para vocês modificarem a view, né? A nossa classe lá de visualização, para que a gente consiga fazer a venda então com vários produtos. E aí depois que vocês fizerem isso, para aqueles que já tinham desenvolvido a listagem da venda, de todas as vendas, onde a gente tinha um produto, também vai ter que modificar lá, ok? Não dá para a gente fazer a listagem como a gente fazia antes, vai ter que dar uma pequena modificada, mas agora só vai, pessoal, entrar a questão de lógica de programação e pensar como é que o funcionamento do sistema ele tem que ser. Se vai precisar de um laço de repetição, qual é o laço de repetição, quando que vai parar a venda, quando que não vai, como é que vai fazer para listar vários produtos dentro da venda, como que não vai, toda essa questão. Mas aí a gente encerra momentaneamente no nosso projeto, pessoal, a parte de orientação a objetos, ok? Depois, pessoal, quando a gente terminar o sistema, que vai ser na próxima aula, a gente já vai fazer a finalização do sistema. As aulas que a gente vai ter aí no decorrer desse mês, pessoal, elas serão para a gente fazer algumas modificações e melhorias dentro desse projeto, que não está ali no documento, mas são exercícios novos, coisas de orientação a objetos importantes que eu vou passar para vocês. E algumas aulas a gente vai ter apenas para o desenvolvimento daquele projetinho que a gente já conversou na aula passada, ok? Além de toda a aula, né, hoje não, porque hoje o conteúdo ele foi um pouco mais pesado aí com relação à parte de orientação a objetos, mas além de cada aula, eu vou mostrando um pouquinho mais do Java, um pouquinho mais do Eclipse, algumas informações que são mais importantes. Então, pessoal, com relação ao conteúdo da aula de hoje, a gente fecha por aqui. Vai ficar esse exercício para vocês finalizar o nosso projeto, fazer a venda com vários produtos e depois realizar as listagens, porque tem uma listagem total, onde traz todas as vendas e mostra todas as informações lá. E a última funcionalidade, que é a funcionalidade 9, é fazer a listagem das vendas, só que fazer essa listagem por cliente. Né? Então dê uma olhada lá que tem mais uma listagem dentro daquele documento. Beleza? Então, pessoal, então eu vou ficar aqui agora, pessoal, disponível, daí eu já faço o commit da aplicação lá no Drive, não, lá no Git, de acordo com o que ela está aqui, da aula de hoje, e aí eu vou ficar
no tempo que restar a aula aí para tirar dúvidas com relação ao projeto que a gente está desenvolvendo, as novas funcionalidades do projeto, para quem precisar. E aí, de repente, quem quiser conversar alguma outra coisa sobre o Java, sobre o Eclipse, sobre o projeto final, eu vou ficar aqui até o horário final da nossa aula, beleza? Mas o conteúdo, né, que era o mais importante da aula de hoje, a gente fecha por aqui. Aqueles que, pessoal, quiserem sair, não já tiver tudo tranquilo, quer desenvolver o seu projeto, não tem mais conteúdo na aula de hoje. Beleza, então? Tranquilo até aí, pessoal? Dúvidas, alguma coisa importante que vocês querem registrar lá? Beleza? Tranquilo? Então, legal, pessoal. Vou ficar aqui disponível. Temos mais aí uns 45 minutos, uma hora, para resolvermos qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham. Beleza? Aí eu vou parar a gravação aqui da nossa aula. Vou subir lá no YouTube e disponibilizo ela lá no portal assim que tiver tudo ok. Beleza? Essas dúvidas na sequência eu não vou ficar gravando porque são dúvidas mais pontuais e coisas, de repente, que cada aluno tem ali para resolver. Ok? Qualquer coisa, então, pessoal, é só dar um grito que estaremos por aqui disponível aí para resolver as dúvidas.